estar junto com vocês mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesse domingo de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu quero, antes de mais nada, ter um tempo de oração para colocarmos esse tempo de estudo diante do Senhor em agradecimento e também pedindo desde já a direção do Santo Espírito. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos agradecer pela Tua presença nas nossas vidas e também, Pai, clamamos, suplicamos pela Tua direção neste dia, nesta manhã que se inicia, um dia que nós queremos dedicar para adorá-lo, não somente aqui na Escola Dominical, mas também nos cultos que teremos mais tarde. Pai, nós mais uma vez colocamos o assunto diante do Senhor, que vamos falar sobre adoração através das finanças. Pedimos que o Senhor nos direcione e abra o nosso entendimento de todos que estão acompanhando, para que o assunto seja edificante para a vida de todos e a gente possa fazer mudanças de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amada igreja. Nós estamos propondo hoje o início de um novo assunto, como vocês estão vendo, o assunto chamado adoração através das finanças. E a ideia é que a gente venha desenvolver esse assunto, uma parte hoje e uma parte na semana que vem. É um assunto bastante delicado, um assunto que todos já conhecem bastante, mas é sempre bom a gente estar voltando, revendo os princípios bíblicos a respeito disso. A igreja tem sempre pessoas novas, pessoas que estão chegando, e mesmo os cristãos já mais maduros, às vezes a gente precisa rever alguns princípios para checar se a gente está de acordo com a palavra de Deus realmente. Algumas coisas são muito difíceis de controlar nas nossas vidas, porque a gente não pode simplesmente viver sem essas coisas. É o caso, por exemplo, de álcool, é o caso de drogas, de cigarros, alguns tipos de vícios. Essas coisas são difíceis de controlar, mas são possíveis porque a gente pode simplesmente excluir das nossas vidas. A gente não depende disso para viver. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem dependência de algum tipo de droga, você pode simplesmente eliminar isso da sua vida e não vai causar grandes problemas. Apesar de ser difícil, é possível. É o caso de cigarro, é o caso de drogas e outros vícios. Outras coisas, no entanto, elas são extremamente difíceis de ser controladas, porque a gente simplesmente não pode excluir das nossas vidas. É o caso, por exemplo, de alimento. Uma pessoa que precisa fazer um regime, ela tem que ter um controle muito grande da situação, porque ela necessita de alimento para viver. Ela não pode simplesmente eliminar o alimento da vida dela. Então ela precisa, apesar de ter que conviver com aquilo, ela precisa controlar aquele ponto que ela tem uma certa necessidade. A gente pode pensar também na questão dos olhos. A gente tem um problema com os olhos, mas a gente não pode viver sem ver as coisas. Então eu preciso ter que controlar aquilo que entra na minha mente. Poderia pensar também em relação ao tempo. O tempo vai passar, as 24 horas do dia vão passar de uma forma ou de outra. Agora, como que eu vou aproveitar de forma sábia o meu tempo? Então essas coisas são extremamente difíceis de controlar, porque eu não posso simplesmente eliminar da minha vida, você não pode eliminar da sua vida. E nessa categoria de coisas extremamente difíceis, encontra-se também o dinheiro. Melhor dizendo, a maneira pela qual nós nos relacionamos com o dinheiro. E normalmente as pessoas tendem a ter uma certa dificuldade nesse assunto, porque é um assunto que, como nós vamos ver, nós dependemos dele, nós pensamos nele, nós necessitamos de dinheiro e não tem como a gente simplesmente viver sem lidar com o dinheiro. Eu preciso dele para pagar as contas básicas, a escola dos filhos, até mesmo para a minha diversão, aquisição de coisas. Até a gente costuma falar, né? A gente pode ter greve de correio, pode acontecer o que for, mas uma coisa é certeza, os boletos vão chegar na sua casa para você pagar. E não tem como pagar se não for através de dinheiro. Então percebam que
para ganhar o dinheiro eu preciso trabalhar. E a gente acredita que quanto mais se trabalha, mais você vai ganhar. Quanto mais você estuda, mais você vai ter condições de ganhar melhor. E é exatamente aqui que começa a complicar a situação. Porque a gente tem um tipo de relação com o dinheiro, com os bens materiais, e isso facilmente a gente pode perder o controle e perder o equilíbrio de lidar com as finanças. Então, a gente passa grande parte do tempo das nossas vidas pensando em como trabalhar melhor, como ganhar melhor. As preocupações vêm com medo, eventualmente, de perder o emprego, de não ter o dinheiro suficiente, sem contar as pessoas que já estão passando pela grande dificuldade com essa pandemia que a gente tem vivido, às vezes que já perdeu o seu emprego e está passando exatamente pelas dificuldades de estar vivendo numa restrição financeira também. Então percebam que o assunto é desafiador e a Bíblia ela tem muito para nos ensinar a respeito disso e a gente precisa de fato parar e pensar, será que a minha relação com o dinheiro está sendo de acordo com a palavra de Deus? Então a gente sabe que no dia a dia a cosmovisão humanista, quase tudo, praticamente tudo, gira em torno do dinheiro. Se nós não encontrarmos equilíbrio neste assunto, realmente nós vamos ter problemas. E esses problemas eles podem nos trazer efeitos colaterais. O que eu quero dizer com efeitos colaterais? Se eu perco o equilíbrio na questão financeira e a maneira pela qual eu me relaciono com o dinheiro, eu posso ter problemas como, por exemplo, avareza, egoísmo, problemas de relacionamento, problemas com cansaço, porque eu vou estar me desgastando demasiadamente em busca de um ganho maior, eu vou ter problemas de cansaço. Eu posso ter uma má administração do meu tempo, porque exatamente uma pessoa que trabalha muitas horas por dia, ela não tem tempo para lidar bem da sua família, não tem tempo mesmo para o lazer, para o descanso, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Então, a má administração financeira, não lidar bem com a maneira, com o relacionamento financeiro, pode ter efeitos colaterais gravíssimos na minha vida, na sua vida, na vida de todo cristão. Daí a importância da gente estar lidando nesse assunto. Uma estatística que a gente já sabe que existe uma grande quantidade dos divórcios que ocorrem no Brasil são causados por, muitas vezes, problemas financeiros e nem sempre por falta de dinheiro. Muitas vezes por sobra de dinheiro. A maneira com que eu me relaciono com o dinheiro acaba sendo inadequada. Isso me leva a ter efeitos colaterais, problemas como, por exemplo, o divórcio. Então, nós não temos como ignorar o dinheiro no nosso dia a dia, mas nós podemos aprender a lidar com o assunto com sabedoria, realmente. Então, a forma que nós administramos as nossas finanças revela o nosso tipo de relacionamento com Deus. Trata-se de uma questão de foco. Então percebam, nós vamos ver um texto bíblico daqui a pouco que vai ilustrar bastante isso. A forma que nós administramos as nossas finanças revela o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. É uma questão de foco por quê? Existem dois focos. O mundo vai focalizar o tempo presente. Então, se eu estou me relacionando com o dinheiro da forma do mundo, eu tendo a focalizar o tempo presente. Eu quero juntar muito dinheiro, recursos, bens para o tempo presente. Eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa possuidora de bens. E com isso teoricamente vai me dar uma segurança. Eu vou colocar minha segurança em torno do dinheiro. Eu estou me relacionando com o Deus dinheiro. O dinheiro passou a ocupar o lugar de Deus na minha vida. Então percebam que o foco do mundo é no tempo presente. No entanto, a perspectiva bíblica foca a eternidade. Então eu vou estar me relacionando com o dinheiro como uma coisa necessária. No entanto, eu vou estar tendo Deus como meu Deus e vou estar me submetendo à maneira dele de me relacionar com o dinheiro. Isso vai mudar completamente o foco. Então vejam, por isso que ao observar
a maneira com que eu me relacione, que você se relaciona com o dinheiro, vai dar uma boa indicação de como você está se relacionando com Deus. É extremamente importante e sensível isso. Eu quero sugerir para vocês um texto para nós analisarmos hoje. Eu quero me basear nesse texto que já está colocado aí na transparência, para nós realmente refletirmos sobre o assunto. Não sejamos hipócritas. Muitas vezes nós acabamos nos relacionando com o dinheiro de maneira errada, da maneira do mundo. A gente acaba colocando foco, a preocupação demasiada nas coisas do mundo e em detrimento ao relacionamento com Deus. Então é extremamente importante a gente ver isso daí. Marcos capítulo 12, versículos 41 até 44, vai falar da passagem da oferta da viúva pobre. Eu vou fazer a leitura do texto e depois vou fazer alguns comentários para nós nos apoiarmos nesse texto para tirar algumas lições importantes a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro e com Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, a gente percebe aí que é uma passagem bem simples de ser entendida. Jesus está assentado, observando as pessoas fazerem as suas ofertas, colocarem o dinheiro no gasofilácio, e depois ele chama os seus discípulos para tecer alguns comentários. E é instigante, é interessante a gente pensar que Jesus estava observando. Ele estava observando exatamente o comportamento das pessoas com relação à parte financeira. Primeira observação que eu queria fazer, a primeira detalhe interessante que a gente quer tirar desse texto é exatamente isso. Jesus estava observando. Ele estava observando as pessoas ofertarem e, mais do que isso, ele estava ensinando, eu vou já colocar o próximo ponto aqui, ele estava ensinando os seus discípulos a respeito de adoração através das finanças. Então, 2 coisas interessantes. Primeiro, Deus, Ele nos observa, Ele observa a maneira pela qual nós fazemos ofertas, a maneira pela qual nós adoramos a Deus através das finanças. E isso a gente pode expandir não somente para a questão de colocar o dinheiro no gasofilácio, mas também a maneira pela qual eu faço as minhas contribuições para a obra de Deus e com que coração, principalmente, eu vou fazer isso. A gente vai explorar um pouquinho mais. Então, em primeiro lugar, Deus observa. Ele nos observa. Jesus estava observando. E, em segundo lugar, ele ensinava os seus discípulos a respeito de adoração através das finanças. Eu me questionei muito durante essa semana que passou, será que esse assunto é edificante para a igreja? Será que a gente deve levar esse assunto para a escola dominical? E a resposta foi sim, e a resposta está aqui. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Se ele achou que esse assunto era pertinente e interessante, nós devemos prestar atenção nisso. E o que mais? Qual outra observação que a gente pode tirar? Jesus também criticou as pessoas que ofertavam apenas as sobras. Ele estava criticando. Ele fala aqui no versículo 44, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Então, aqui eu preciso fazer uma reflexão. Será que, quando eu vou fazer as minhas ofertas ao Senhor, eu oferto daquilo que sobra ou eu oferto das primícias? Aquilo que é sacrificante para mim, aquilo que custou alguma coisa para mim.
Porque o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos era exatamente isso. Os ricos, os mais abastados, eles estavam dando aquilo que sobrava. Então não era algo que custou um sacrifício para eles. Agora percebam a quarta observação. Jesus enxergava não só o dinheiro, mas o ato de sacrifício, porque aquela senhora, como está escrito no final aí do versículo 44, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Percebam que Jesus não estava olhando se eram 2 moedas, se era R$1, se era R$100. Ele estava olhando além do dinheiro. Ele estava olhando o ato de sacrifício. E ele estava exaltando que aquela senhora, aquela viúva, ela estava oferecendo tudo o que ela tinha. Percebam que hoje, para nós entendermos exatamente a profundidade dessa oferta que essa senhora fez, a gente precisa viajar um pouquinho. Hoje, a gente já tem a luta das mulheres que querem mais reconhecimento e todas as coisas que a gente vê por aí, que nem quero entrar no mérito da questão. No entanto, no primeiro século, as coisas eram muito diferentes. Uma mulher, primeiro que ela era rejeitada de todas as maneiras pela sociedade, ela não tinha vontade própria. E uma mulher viúva e uma senhora, ela era a escória da sociedade, ela realmente não tinha direito de absolutamente nada. Ela praticamente mendigava o que ela precisava para o seu viver. Então, o que essa mulher estava fazendo, essas 2 moedas que parecem pouco financeiramente falando, ela representava muito para ela, porque provavelmente, como diz o próprio texto, era o sustento que ela tinha. Era o que ela tinha conseguido de alguma doação, provavelmente, algo que era o que ela tinha para sobreviver. No entanto, o ato dela de entregar, de ofertar tudo que ela tinha diante do altar de Deus, mostrava o relacionamento dela com Deus. É a entrega total que ela estava fazendo de vida para Deus. E isso era o que Jesus estava tentando destacar para os seus discípulos. Eu estou li já algumas partes de um livro que fala sobre o primeiro século e como os romanos faziam, como era a vida dos romanos e o comportamento deles em relação a diversos aspectos. E esse livro fala muito sobre a questão das mulheres. As mulheres eram praticamente, quando nascia um bebê e o bebê era uma mulher, o pai tinha o direito legal de decidir se aquele bebê ia viver ou não, porque era uma mulher. E os bebês que vivessem, eles tinham, provavelmente elas iam ser entregues para um casamento aos 12, 13 anos de idade, e ela realmente era lançada totalmente à própria sorte. Então, a questão que essa mulher estava enfrentando era extremamente difícil. Ela tinha realmente uma condição terrível por ser viúva e por ser pobre, por ser uma senhora. Não tinha quem socorria. Agora veja, ela estava o comportamento dela estava sendo exaltado pelo Senhor. A forma que aquela viúva pobre estava administrando as suas finanças revelava o tipo de relacionamento de entrega que ela tinha com Deus. Então, esse texto ele tem que falar conosco. Hoje nós vivemos numa outra época. Nós temos uma situação bastante diferente do que essa mulher vivia. Mas como que nós estamos nos relacionando com as nossas finanças? Será que o nosso relacionamento é um relacionamento de entrega das sobras para Deus? Ou nosso relacionamento é um relacionamento de entrega das nossas vidas? Então, isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu tenho 2 objetivos com este estudo. E o primeiro objetivo é o que está mostrando aí. Nos alertar para a maneira que estamos administrando as nossas finanças, identificando eventuais valores equivocados. Eu não tenho o objetivo e a pretensão de dar uma fórmula para você exatamente como você deve fazer, porque cada um tem a sua maneira. Mas o objetivo aqui é levar a reflexão, a levar a pensar, cada um individualmente, como que você está administrando as suas finanças e se eventualmente essa maneira está
tendo algum tipo de valor equivocado, valor influenciado pelo mundo. Durante essa primeira parte, esse primeiro objetivo que nós vamos tratar hoje, então eu vou lançar alguns princípios, algumas maneiras de valores equivocados que as pessoas têm a respeito de finanças. E você vai fazer a sua reflexão. Então o primeiro objetivo é nos alertar. E o segundo objetivo, que vai ser tratado na semana que vem, nós entender como nós podemos adorar a Deus através das finanças. Então, primeiro, avaliar se eu estou com valores errados. E depois, como eu posso, de fato, adorar a Deus na minha vida através das finanças. Esses são os dois objetivos que eu tenho para este estudo. Muito bem. Dito isto como introdução, então nós vamos passar já para o ponto número 1. Valores equivocados sobre finanças para o cristão. Por mais que uma pessoa ame o dinheiro, uma hora ela vai acabar descobrindo que ele não pode oferecer tudo o que o homem deseja. Então, Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso não está projetado aí, mas está aqui na minha observação. Então percebam, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Está em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Então, como já foi dito, a forma que a gente administra as nossas finanças vai mostrar o nosso tipo de relacionamento com Deus. É uma questão de foco. Se o meu foco está no mundo, eu tenho um tipo de relacionamento. Se o meu foco está em Deus, eu tenho um outro tipo de relacionamento. Questão do tempo presente e o tempo futuro. 3 versículos que a gente pode ainda acrescentar aqui a respeito disso. Jesus falando em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, uma observação de Jesus. A gente tem que prestar atenção. Se a minha adoração está nas riquezas, eu não vou adorar a Deus, e vice-versa. Ainda em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que entender como valores. Nós temos que colocar na frente a adoração a Deus, e as demais coisas virão. E ainda, Lucas 12:15, então lhes recomendou Jesus, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a questão aqui é exatamente que a gente não deve colocar o nosso foco no tempo presente, nas coisas do mundo. A gente tem que colocar o foco nas coisas de Deus. Então, o primeiro erro, o primeiro valor equivocado que já está projetado aí para vocês, amar o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, como já falei nessa pequena introdução, a gente, se começar a amar o dinheiro, a gente nunca vai ter o suficiente. E aí sim, 1 Timóteo 6:10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, amar o dinheiro é o primeiro indicador, é o primeiro valor errado, o valor equivocado que a gente tem sobre a administração de finanças. Agora, meus amados, eu não quero simplificar a questão. Como já foi falado desde o começo, nós não temos como viver sem o dinheiro. Nós não temos como parar de pensar em dinheiro. Nós temos que pensar no nosso trabalho, na preocupação com o emprego e nas coisas que a gente tem que pagar. Porém, há uma linha muito tênue que ela vai separar entre o relacionamento saudável e aquele relacionamento abusivo, onde eu vou começar a adorar o dinheiro, a gostar demais, a amar o dinheiro, como diz esse princípio. Então, o primeiro valor que você deve prestar muita atenção é sobre a questão de amar o dinheiro. Eu não quero falar muito, e nem tenho condições de falar muito a respeito disso,
mais deve ser prestado atenção, deve ser refletido. Será que eu estou amando o dinheiro mais do que eu amo a Deus? Será que eu estou colocando as minhas prioridades na frente? Isso só você pode responder. Como que você tem administrado e com que coração você tem feito isso? Percebam que Jesus criticou aqueles que estavam falando de sobras, estavam colocando as coisas de Deus em segundo lugar. Então esse valor realmente é um valor que tem que ser prestado atenção. Um segundo valor, não discernir entre necessidade e desejos. Outro assunto extremamente complexo. Por quê? Porque é comum a gente se confundir nesse aspecto e acabar colocando os nossos desejos na frente das necessidades. E por que é delicado falar disso? Porque não é pecado você satisfazer um desejo teu. De maneira nenhuma. O problema é que, às vezes, a gente coloca todos os nossos desejos na frente das nossas obrigações. E isso acaba trazendo uma série de problemas para a gente, aqueles efeitos colaterais que já foram falados. Então eu queria realmente mostrar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre necessidade e desejo, e o que a palavra também fala a respeito disso. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu sinceramente não sei de onde eu copiei, que fala que é comum a gente comprar aquilo que não precisa, com dinheiro que não tem, somente para agradar alguma pessoa que talvez a gente nem goste, ou ocupar um lugar na sociedade que a gente quer ter notoriedade. Então percebam, a gente compra algo que não precisa, com o dinheiro que às vezes não tem, para ocupar um lugar que a gente quer estar de destaque. A gente quer aparecer para a sociedade. Isso está demonstrando que os meus valores estão errados. Então eu começo a confundir necessidade com desejo. E necessidade, como está projetado aí, é tudo aquilo que se precisa para viver. Comida, roupa, casa, remédio, lazer, outras coisas mais. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então percebam que quando se trata de necessidades, nós temos aqui uma promessa de Deus que Ele há de cumprir todas as nossas necessidades, de uma maneira ou de outra. O problema é que a gente não quer só as necessidades, a gente acaba colocando os desejos na frente e às vezes coloca desejo como necessidade. Logo, a minha necessidade de ganho de dinheiro é maior e para eu ganhar mais eu acabo negligenciando as outras áreas da minha vida. Mostra que eu estou com valores equivocados. Então percebam o que fala sobre desejos. Desejo é tudo aquilo que não é essencial para vivermos, não necessariamente é errado. Meu amado irmão, irmã, nós somos parte de uma igreja, a Igreja Batista Esperança, que é uma igreja classe média. Nós temos condições de suprir as nossas necessidades, na maior parte dos casos, e também desejos. E não tem nada de errado nisso. A questão é a gente, de fato, colocar uma ênfase tão grande nisso que a gente acaba ultrapassando o limite. Esse equilíbrio é difícil quando se trata de finanças, porque nós não temos como parar de pensar em dinheiro e o dinheiro acaba nos seduzindo e a gente acaba passando as necessidades na frente dos desejos. Olha o que fala esse Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Porque ele coloca os seus desejos na frente. E a gente começa a colocar e às vezes gastar o dinheiro de forma desordenada. Uma pesquisa que eu ouvi na CBN entrevistava pessoas que, após terem feito determinadas compras, e eu não me lembro o percentual exato, mas era alguma coisa em torno de 80% das pessoas, elas declaravam que estavam arrependidos, que logo após a compra de determinado bem, uma calça, uma roupa, às vezes um objeto qualquer, elas se arrependiam, aquela compra tinha sido emocional. Então percebam que não eram necessárias, elas eram um desejo das pessoas. E a gente está sendo tão influenciado pelas coisas que acabam confundindo as coisas. O fato da gente confundir necessidade com desejo, realmente causa grandes problemas para a gente.
um efeito logo em seguida está num outro valor que a gente vai colocar aí: fazer dívidas ou pedir emprestado. Nós estamos falando, se nós não estamos falando de um bem durável, por exemplo, a aquisição de um imóvel, a aquisição de algo que seja de longo prazo, que realmente você precisa, talvez uma pessoa que trabalhe com um carro e precisa do carro para o seu trabalho. Então percebam, isso não é um tipo de endividamento, isso é um investimento que você está fazendo na sua vida e, desde que seja planejado, é interessante que você faça. Nós estamos falando aqui de valores equivocados com relação a dívidas ou empréstimo para coisas que são desnecessárias no primeiro momento. Então, eu percebo, por exemplo, como, eu não falei isso, mas eu sou um profissional da área de finanças. Eu trabalho na área de finanças há mais de 40 anos e já tive a oportunidade de presenciar muitas coisas. Uma das coisas que eu faço na empresa, quando as pessoas vão buscar um empréstimo consignado, por exemplo, eu preciso aprovar esse empréstimo consignado para que o banco libere o dinheiro para a pessoa. Veja, não é minha obrigação, mas como é uma empresa pequena, às vezes a gente tem relacionamento com as pessoas. Eu costumo chamar, a pessoa fala: escuta, eu estou vendo que você está pedindo um empréstimo consignado, pode me dizer qual a finalidade? Porque eu quero entender o seguinte: será que é um desejo ou é uma necessidade? Olha, irmãos, pasmem, a maior parte das vezes é para um desejo. Ou é para completar o dinheiro de um carro, ou é para comprar alguma coisa que a pessoa quer comprar, ou uma viagem, alguma coisa que não que seja errada em si, mas é que a maneira que está sendo feita é a maneira errada. Está contraindo uma dívida que vai causar grandes problemas para a pessoa. Qual é o ato seguinte que a pessoa não pensa? Um empréstimo que seja o consignado, que tem um juros mais baixo, vai demorar 12, 24, 36 meses para ser pago. E aquilo vai comprometer uma parte da renda da pessoa. E aquilo vai realmente vai fazer com que a pessoa ganhe menos por um longo período. Ela pode simplesmente estar cometendo um erro porque você não tem a garantia que você vai ter um emprego por todo aquele período. Então você começa a contrair uma dívida que você nem sabe se vai poder pagar. Então isso passa a ser um grande problema. Então quando você coloca, eu coloquei aí, primeiro comprar e depois pagar, significa gastar o que ainda não ganhou, o que você ainda não ganhou. Isso passa a ser um problema. Eu estou gastando algo que eu não ganhei. Olha o que diz esse provérbio: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Percebe o que o provérbio está dizendo? E isso reflete a realidade das nossas vidas. O rico domina sobre o pobre. Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa, acaba entrando num endividamento desnecessário e passa a ficar devendo para o banco, no cheque especial, ou no cartão de crédito, ou de qualquer maneira, você passa a ser refém do banco. Você passa a trabalhar para pagar juros para o banco. Ele passa a ter domínio sobre a sua vida. E assim é em todos os aspectos. Não é o assunto específico, mas eu vou abrir um parênteses. Pensa um jovem, uma jovem, um casal que pretende se casar e não tem nem ainda a estrutura financeira para isso. Então a primeira coisa que o casal pensa, às vezes a menina fica grávida, percebe que é uma multiplicidade de problemas, de pecados, e precisa de tomar uma atitude. Então a primeira coisa que se pensa: vou morar na casa da sogra, na casa do sogro. E qual é o problema? Geralmente a pessoa, o marido, o rapaz, ele ainda não tem estrutura financeira. Quem é que paga as contas dentro daquela casa? É o sogro, é a sogra. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Logo, você está submisso a uma outra autoridade dentro do lar que não é a sua, porque você não desenvolveu o empréstimo. Fecha o parênteses. Isso aqui eu só fiz um parênteses porque isso é muito comum acontecer. Agora pensa, se você já constituído dentro do seu lar, você tem um valor equivocado sobre finanças e você começa a tomar empréstimos desnecessariamente, você pode ficar escravo do banco ou do cartão de crédito ou
de uma outra pessoa que eventualmente está te emprestando. Isso vai te trazer grandes problemas. Perceba que são valores equivocados sobre finanças. O que projetou aí? Bom, antes ainda de passar este slide, eu queria fazer mais um comentário aqui ainda. Então, percebam ainda sobre o hábito de fazer dívidas. Nós podemos comprometer a nossa renda, nós podemos ficar inadimplente ou simplesmente ficar pagando juros por um longo período de tempo. Agora, se eu estou gastando antes de ganhar, eu tenho um problema. Com toda a minha experiência na área financeira, com mais de 40 anos na área financeira, nos anos passados, recentes, aproximadamente 5 anos passados, eu tomei uma decisão junto com a minha esposa. Nós vamos deixar de comprar no cartão de crédito. Eu vou começar a comprar à vista. Eu vou começar a primeiro ganhar e depois gastar. Então nós começamos o seguinte: no primeiro mês eu ganhei o meu salário, consegui ir até um determinado mês, depois acabou o dinheiro, comecei a comprar no cartão de crédito. O segundo mês diminuiu a dependência, terceiro mês, até o ponto que eu não era mais dependente do cartão de crédito. Logo, hoje, depois dessa época para frente, a gente começou a inverter a situação. Primeiro eu trabalho, primeiro eu ganho. A gente paga tudo que tem que pagar, oferta o que tem que ofertar, e daquilo que sobra a gente pode tomar a decisão do que vai fazer, sempre olhando para frente, não olhando para trás. Então isso fez com que eu não ficasse mais escravo daquela situação. E se por acaso uma circunstância da vida me trouxer um contratempo, um desemprego, alguma coisa, eu tenho condições de... eu não estou endividado, eu não estou refém do banco ou de quem quer que seja. Então, isso realmente é um ponto, é um valor que a gente tem que observar. A questão de tomar emprestado, de fazer dívidas e confundir desejos com necessidades. Um outro valor que a gente quer chamar a atenção, um valor equivocado sobre finanças. A gente fala o que tem a ver alerta sobre entretenimento. Olha o que diz essa frase aí. O entretenimento, especialmente falando cinema, filmes, música, televisão, jogos de videogame, internet, é atualmente o principal meio pelo qual tentam inculcar intencionalmente as filosofias deste mundo nas pessoas. Então, olha, nós estamos fartos de informações que vêm de diversas maneiras, pela internet, WhatsApp, talvez nas séries de televisão que você assiste, na própria televisão ou no cinema. E o que acontece? O conteúdo desses programas, eles são feitos para quê? Para me levar a ter uma maneira de pensar de acordo com o mundo. Então, naturalmente, às vezes a gente ingênuo de pensar que aquilo é só um programa natural. Não. Quem está financiando qualquer tipo de programa, seja um noticiário, seja uma série de televisão, seja uma novela, um filme, é alguém com interesse por trás daquilo. Ele tem interesse de vender alguma coisa para você. E o que ele está vendendo é exatamente uma maneira de pensar, uma maneira de gastar, são valores que eles vão passar para nós de finanças que não são os valores bíblicos, que fazem com que a gente adquira um hábito sem pensar. Então, o entretenimento está muito presente nas nossas vidas. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem uma televisão, todo mundo tem um computador. Eu não digo que todos têm tudo isso, mas alguma coisa dessas certamente você tem em seu poder. E aquele conteúdo que você está consumindo está te levando a ter um estilo de vida não bíblico, um estilo de vida consumista, um estilo de vida pela cosmovisão humana que foca no tempo presente e não no tempo futuro. Então é necessário um extremo cuidado ao se expor a isso, para a gente não ser influenciado pelos valores mundanos transmitidos através desses meios de comunicação. Então prestem atenção com relação ao entretenimento.
algo que parece inofensivo para as nossas vidas, mas é exatamente através destes meios que os hábitos são passados para as nossas vidas, e você não deve se iludir com isso. A gente pode perceber como um profissional da área financeira, eu observo muito isso, e como as propagandas, os anúncios, eles te levam realmente a esse tipo de... Eles transformam o desejo numa necessidade. Isso é a principal meta da área de marketing, é exatamente transformar aquele desejo numa necessidade e te convencer a comprar aquele bem ou aquele serviço, alguma coisa que interessa para eles. Então, realmente, eles são profissionais nisso. Eles geralmente colocam uma sucessão de valores. Você é assim hoje, se você comprar o meu produto, você vai ficar assim amanhã. Se você consumir o meu produto, você vai ficar melhor. Se você comprar o meu carro, você vai ter esse tipo de vida. Se você entrar nessa faculdade, você vai ter esse tipo de trabalho. Então, é exatamente isso que é passado através dos meios de comunicação. Às vezes nos jogos, às vezes nos filmes, como já foi falado. A palavra de Deus, ela diz para a gente, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E ainda, isso está em Colossenses, também em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que realmente prestar atenção para que a gente não se amolde à maneira do mundo, para que a nossa mente não seja condicionada pela maneira do mundo. A palavra de Deus deixa claro para a gente. Isso faz com que, se eu permitir isso, inadvertidamente, ele vai me levar a um estilo de vida que eu vou focar o presente. Então eu volto a falar, fazendo um parênteses aqui, mais um parênteses. A escola dominical... Ela é extremamente interessante para os crentes entenderem a nova maneira de viver. Eu sei que pessoas que estão me assistindo neste momento são extremamente maduras, mas muitas outras pessoas são ainda imaturas espiritualmente e necessitam da instrução da palavra de Deus para quê? Para que ela possa entender, agora eu sou um cristão, agora eu coloquei a minha vida diante de Cristo. Como deve ser a minha nova maneira de viver? Como deve ser o meu comportamento, o meu relacionamento com as finanças, para que eu agrade a Deus em todas as coisas? Daí a importância da gente entender os valores. Daí a gente entender que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que estão no dia a dia, que podem e estão nos influenciando a tomar decisões inadequadas. Uma maneira de se defender disso é realmente... gastar o mínimo de tempo necessário com o que eu chamo de cultura inútil, com aquilo que realmente não vai edificar, não vai me fazer um crente melhor. Realmente, se eu privilegiar as coisas do mundo, se eu privilegiar apenas o entretenimento, como foi colocado nesse último ponto, eu posso ter sérios problemas, porque não somos seres influenciáveis. E aquilo vai me levar a tomar atitudes erradas. Então, fazendo um pequeno resumo do que foi falado até aqui. É difícil eu lidar com as finanças. É difícil eu lidar biblicamente com as finanças, porque o dinheiro é algo necessário na minha vida. Eu me preocupo mesmo. O homem, ele é o provedor do lar. As mulheres ocupam muito esse espaço hoje em dia, mais do que nunca. E nós, naturalmente, temos preocupação. Nós queremos ser os melhores profissionais, nós queremos ter o sustento necessário, e é algo que tende a tirar o nosso sossego. Mas eu tenho que observar os valores bíblicos
para que, de fato, eu não caia em armadilhas. Então, como já foi falado aqui, eu preciso verificar realmente se eu não estou confundindo, se eu não estou colocando o foco em amar o dinheiro mais do que todas as coisas, que é muito comum acontecer, e ciclicamente a gente pode passar por uma época e depois voltar e depois piorar. Então eu tenho que voltar a prestar atenção. Eu tenho que verificar se eu não estou, de fato, confundindo necessidades com desejos e colocando desejos no lugar de necessidade e levando para todos aqueles efeitos que nós falamos, tomando empréstimos desnecessários, ficando escravo da entidade financeira ou de uma outra pessoa. E também, se eu não estou exagerando na dose com relação ao entretenimento e sendo influenciado, mente influenciada com relação a isso, e com isso confundindo os meus valores. Então, como primeiro ponto de checar, alertar para os valores, eventuais valores equivocados sobre finanças, são estes pontos que eu queria destacar. Amar o dinheiro demasiadamente é um valor equivocado. Confundir desejo com necessidade e também eu exagerar na dose com relação ao entretenimento. Isso esgota o assunto? Evidentemente que não. Teria muitas outras coisas para ser falado a respeito disso. Mas isso leva a uma pequena e rápida reflexão. O passo seguinte que nós vamos dar entra no segundo ponto, que vai falar sobre os princípios bíblicos sobre a adoração das finanças. Mas esse assunto eu quero deixar para a próxima semana, porque ele não teria condições de terminar ele hoje e eu não quero falar corrido a respeito disso, que é uma parte bastante rica do estudo. Então eu queria encerrar o dia de hoje, já fizemos uma pequena revisão, eu queria terminar fazendo uma oração e deixando um desafio para você. Realmente faça uma reflexão, pense, somente você pode fazer isso. Veja esses princípios que foram passados, talvez veja muitos princípios, outros valores que foram passados que você pode ter em leituras ou mesmo em conversas com outros cristãos. Faça uma avaliação, verifique se os seus valores sobre finanças estão de acordo com a palavra de Deus. E caso não esteja, não pense duas vezes. Tome uma atitude para que você faça mudanças na sua vida. Então, mas como já foi falado, semana que vem nós vamos falar sobre alguns princípios para você, de fato, adorar a Deus. Não mais sobre erros, sobre acertos. O que nós podemos fazer de maneira certeza que nós vamos adorar a Deus. Oremos. Amado Deus, obrigado mais uma vez pelo tempo, obrigado pela Tua palavra, pelo assunto, pelos exemplos que o Senhor deixou para nós através da Tua palavra, para que refletíssemos sobre o nosso relacionamento. Pai, nós somos falhos e necessitamos da Sua orientação, necessitamos da Sua direção. Que cada um, Pai, reflita de fato a respeito da maneira que está se relacionando com o dinheiro e se, por acaso, os valores estão equivocados ou não. E se estiver, Pai, ajude cada um a fazer mudanças necessárias para honrar e glorificar o Teu nome. Mas em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então eu convido vocês para daqui a pouco acompanharem conosco às 11 horas o culto dominical e também às 18 horas o culto da noite. Um bom dia para todos, que Deus abençoe.